Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, eu quero dar uma super revisada, bem rápida, a grosso modo, sobre os conteúdos que nós já vimos até aqui do livro 1, tá? Porque na minha opinião, os livros eles se estendem muito no modernismo e assim, eu quero até próximo mês começar a revisar estéticas passadas e escolas passadas, quentismo, barroco, arcadismo, quero, realismo, naturalismo, enfim, simbolismo e parnasianismo, assim, tudo no Brasil, a gente tem que revisar. Então vamos lá. Para essa prova agora, nós vamos fechar o capítulo 1, então a gente vai se dar uma breve revisada em todos os capítulos do livro 1, tá bom? Então vamos lá, semana de 22, como vocês já sabem, já conhecem, passamos muito tempo falando sobre a semana de 22, é considerada a primeira fase modernista, tá bom? Semana de 22 é a mesma coisa de semana de arte moderna. Você pode encontrar nas questões tanto semana de 22, como autores de 22, como semana de arte moderna. Tudo faz referência ao mesmo contexto, tá? Aconteceu 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Tem semana, mas aconteceu em 3 dias e em cada um desses dias aconteceu alguma coisa relacionada à ruptura, tá? Então, a palavra ruptura, a palavra brasilidade, a palavra assim, transgredir, o que era de passado para o que eles traziam de moderno. Onde eles se inspiravam, tia Paula? Eles se inspiravam nas vanguardas europeias, tá bom? Buscavam uma literatura brasileira, buscavam a brasilidade, é uma palavra-chave aqui para a semana de 22, não só para a semana de 22, mas para o contexto do modernismo em geral, tá bom? O grupo dos 5, é interessante já falar para vocês, o grupo dos 5, gente, é o grupo das 5 pessoas que eram os cabeças da Semana de Arte Moderna, tá? Temos a Anitta Mafaldi, lembra da Mafaldi, que também fez uma ruptura na pintura, tá? Tanto na sua exposição em 1917, que ela encontrou um grande crítico, que foi Monteiro Lobato, lembram da crítica de Monteiro Lobato? Tá tudo no livro de vocês. A Tarsila e pelos outros escritores, que é Menor Del Picha, Oswald e Mário de Andrade. Esse é o grupo dos 5 que lideravam a Semana de Arte Moderna e que vão, assim, dar continuidade, principalmente na primeira fase, tá bom? Então vamos aqui. Depois tivemos os desdobramentos da Semana de Arte Moderna, que foram os manifestos modernistas. Temos o Manifesto Pau-Brasil. O Manifesto Pau-Brasil foi em 1924. Anotem aí. Primeiro, desculpa, o que são os manifestos? Gente, são manifestos, são textos escritos em prosa que têm um caráter revolucionário. E são textos que foram feitos para ser publicados, ou em jornais ou em revistas. Então, era um texto de algum escritor modernista que vinha trazer, como é que eu posso dizer para vocês, ideias revolucionárias, que vinha trazer novas sugestões, que vinham trazer assim, um novo olhar sobre a cultura brasileira, como eles queriam que o Brasil estivesse agora com sua própria arte, produzindo sua própria arte, produzindo sua própria literatura. Então, temos o Manifesto Pau-Brasil. O Manifesto Pau-Brasil foi liderado por Oswald, foi Oswald que escreveu, tá, em 1924. E o principal aqui do Manifesto Pau-Brasil é a incorporação da língua falada dentro da literatura. Se você fala mió, então escreva mió. Então isso ali, gente, era uma ruptura total com toda a estrutura parnasiana, sabe, perfeita, dos versos metrificados, das rimas ricas e de todas aquelas coisas. Aí o Oswald, que ele foi um defensor nato da língua brasileira e da língua brasileira oral, da língua brasileira mesmo coloquial, ele defendia essa linguagem dentro da literatura. Então aqui é um dos principais fatos do Pau-Brasil, o Manifesto. E o Manifesto Verde Amarelo é ótimo, né? Tá bom, se não sai daqui. E o Manifesto Verde Amarelo, ele foi o último, não sei nem porque eu botei aquele no meio, ele foi o último em 1929 e ele foi defendido por um grupo, tá? Ele não foi tanto o Manifesto Pau-Brasil como o antropófago, ou antropofágico, ou antropofagia, você pode encontrar esses 3 nomes, foi Oswald. Já esse verde e amarelo foi por um grupo, que também é grupo da primeira geração, perdão, que também é grupo da primeira geração, como Menotti, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo. Eles defendiam aqui, gente, no verde e amarelo, um xenofobismo cultural, ou seja, eles buscavam, eles pregavam o inverso do pau-brasil.
eles queriam o quê? Eles queriam uma xenofobia cultural, eles queriam que as artes brasileiras fossem desvencilhadas, sabe, totalmente do que era estrangeiro. O que, na minha opinião, é uma grande hipocrisia desse grupo, porque se eles estavam sendo influenciados pelas vanguardas europeias, eles não podiam defender dessa forma. Então, o principal ponto aqui no verde e amarelo, tanto que nem foi muito pra frente, viu, gente? Ser bem sincera com vocês. É a xenofobia cultural. Eles pregavam que a arte brasileira era por si só. Não tinha que ter nenhum contato com a literatura estrangeira ou com movimentos estrangeiros ou pensamentos europeus, tá bom? E o manifesto antropofágico. Gente, esse manifesto foi em 1928, também por Oswald de Andrade, que ele consistia em transformar a cultura estrangeira que eles já tinham recebido e que eles recebem o tempo todo, que nós recebemos o tempo todo, em cultura brasileira. Tá aqui, eu até coloquei o Abaporu, de Tarsila do Amaral, que na época era casada com Oswald, tá? A Tarsila deu esse quadro pra ele e ele, como se fosse tipo, eureka, uau, tive uma super ideia, vamos transformar aqui esse quadro em um manifesto, tá? Que significa antropofágico, comedor de gente, ou seja, pegava uma cultura estrangeira, fazia a mistura, como acontecia aqui no Brasil, como um ato de mastigar, e saía, depois do ato da digestão, saía a cultura tipicamente brasileira, segundo esses autores, tá bom? Então, revisamos aqui, eu tento fazer rápido, mas eu não consigo. Gente, eu vou mudar bem aqui, venho pra essa agora, ó, deixa eu ver se eu dar o F5 aqui, rapidão, ó, essa aqui é essa imagem, produção literária da primeira fase do modernismo, né? Essa imagem é a inauguração do primeiro bonde elétrico de São Paulo em 1900, então isso era símbolo da modernização. Por que São Paulo foi escolhida para ser a sede da Semana de Arte Moderna? Porque São Paulo estava em constante modernização, estava em um processo tecnológico para a época muito avançado, mais avançado do que o Rio de Janeiro. Então, como o nome da escola é modernismo, que eles pregavam isso, sair do que é passado, sair do que é o antigo e ir em busca de modernidade. Então, tia Paula, quer dizer que o modernismo está muito ligado, intrinsecamente ligado com a tecnologia, com o que é moderno, com o desenvolvimento industrial, exatamente isso. Tanto que aqui, gente, se eu não me engano não, a Tarsila, por exemplo, vai começar a retratar agora o movimento operário, gente. O movimento operário existe se existe uma indústria. Então aqui vão começar agora, sabe, novos métodos de novos olhares. A burguesia ascendente, o estrangeiro que prospera, um bonde elétrico, as coisas vão se modernizando, então eles tinham que... nós, falantes da língua, nós, usuários, nós temos que produzir, e nós produzimos literatura condizente com a nossa época, entendeu? Então vamos lá, eu vou pular essa partezinha aqui, vamos aqui. A geração de 22 preocupou-se em explorar novas possibilidades, exatamente isso. Principalmente, gente, artística. Então, assim, quando vocês verem questões sobre a geração de 22, sobre a Semana de Arte Moderna, busquem palavras-chave como transcender o que é passado, como transpor, como quebrar, como ruptura, como possibilidade de criação. Tudo isso são palavras-chave para a Semana de 22, tá? Então, vamos aqui. Eu vou falar aqui agora sobre alguns autores, que isso vai cair também, não só na provinha de vocês, inclusive façam ela corretamente, gente, façam ela direito, vocês estão levando para casa. Vocês têm ela disponível aqui na plataforma, então não façam assim de qualquer jeito. Vocês vão precisar disso mais do que eu, tá bom? Então tentem fazer isso da melhor forma possível. Gente, Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o Papa do Modernismo. O Papa do Modernismo é Mário de Andrade, tá? Se vocês verem questões na vida, em qualquer lugar, se referindo ao Papa do Modernismo, só pode ser o Mário, tá bom? Só pode ser o Mário de Andrade. Gente, o Mário foi poeta, escritor, crítico literário, folclorista, tanto que ele que escreveu Macunaíma. Lembra de Macunaíma, a maior rapsódia do Brasil? O que é rapsódia, tia Paula? É um gênero literário que consiste tipo um livro, né? Que dentro desse livro existe a junção do folclore, de lendas, de mitos, de tudo. Então tudo está envolvido dentro de um livro só, que é considerado
que é considerado não, que é Macunaíma, tá? Vocês não podem esquecer. Mas isso na prosa. E no verso, tia Paula? No verso ele escreveu Paulo e Serra Desvairada, falando exatamente de São Paulo, tá? E do jeito do seu processo louco de modernização, tá bom? Ele tenta aproximar também a poesia e a música, é uma escrita mais poética, um novo estilo, e ele foi um dos destaques da semana de 22, ele faz parte do grupo dos 5. Eu acho que eu tô falando muito rápido. Aqui eu já coloquei pra vocês o que ele é, tá? Não esqueçam das principais obras. Macunaíma, você não pode esquecer de Macunaíma. Você não pode esquecer também de Paulo e Serra Desvairada, tá bom? Tudo bem? Ah, tem outro muito bom, que é amar verbo intransitivo, que é uma contradição, que o verbo amar ele não... Enfim, depois eu explico pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vamos lá. Oswald. Gente, Oswald de todos, ele era uma pessoa muito difícil. Ele era grosseiro, ele era fofoqueiro. Tá? Como é que eu posso dizer pra vocês assim? Enfim, ele era uma pessoa muito difícil. Tanto que aconteceu um processo com ele que não aconteceu com os outros. Ele sofreu do ostracismo literário. O que seria esse ostracismo? Vem de ostra, sabe? Coisinha que é fechada. Tipo assim, por ele ser tão cabeça dura, ele não gostava muito de ser contrariado e por aí vai. Ele foi deixado pelos críticos, ele foi ser deixado de estudar. Então, assim, os estudos que nós temos de Oswald, eles são recentes. Por quê? Porque, assim, na época tanto de lá para 1960, 70, 80, assim, não tinha muitos estudos feitos muitos estudos de outras pessoas por ele, não. A galera não gostava. Mas ele, assim, ele foi um defensor nato da língua falada brasileira. Tá? Ok? Tem até um poema que eu li pra vocês, os pronominais. Me dê um cigarro, diz o doutor, diz o médico, diz o não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Tá, eu troquei os personagens, mas tudo bem. Ele foi um poeta, romancista, jornalista, teatrólogo, teve participação fundamental. Essas partes aqui a gente já sabe e não vão interessar muito pra gente. O que vai interessar muito pra gente de Oswald é saber que ele era difícil de lidar, ele sofreu do ostracismo religioso e ele era um defensor nato. Cadê o Oswald? Meu Deus. O que foi que eu fiz? Aqui. Ele era um defensor nato da língua falada brasileira. Manuel Bandeira, um fofo. Gente, por que é importante vocês prestarem atenção nas fotos? Ó, por que é muito importante? Porque às vezes eu não sei como é que a questão vai lidar com vocês. Mas se a questão pedir pra você marcar aquele que não pertenceu à semana de 22 e mostrar só fotos, aí você sabe nome, mas não sabe a fisionomia e vai dar errado. Então é muito interessante você, ter uma memória visual, tá bom? Sobre esses carinhas aqui, principalmente da primeira geração. Ok? Então vamos lá para Manuel. Manuel nasceu em Recife, é professor, crítico de literatura, trator, poeta. Manuel, gente, ele gabaritou todas as fases do modernismo, tanto o pré, como o durante, como o pós, tá? Tanto pra mim, esse cara tem que estar muito, inclusive ele tá mais do que a Cecília. Na segunda geração moderna, que é a segunda geração engajada. Ele tem muitos poemas sociais, inclusive ele tem um poema chamado Um Bicho, que tá até na prova de vocês, tá? Então, assim, ele foi muito engajado em poesias sociais, ele foi muito engajado em temas sociais. Manuel Bandeira, vocês não podem esquecer do Manuel Bandeira, ele foi muito engajado nisso, tá? Ele tinha um pessimismo muito grande em uma fase das suas obras. Por quê? Porque ele sofria de tuberculose desde muito cedo, desde os 18 anos. Então, assim, ele chega a chamar a morte aqui desse eufemismo, a indesejada das gentes. Muito famosa essa expressão, gente, a indesejada das gentes. É um eufemismo para a morte, dita por Manuel Bandeira. Você não pode esquecer isso, tá? Vamos lá para o Antônio de Alcântara Machado. O Antônio, ele pouco aparece, assim. Dos outros, do grupo dos 5, a gente tem maiores informações sobre a vida dele. O que a gente sabe da vida dele? É que ele era meio comédia, sabe? Porque ele tinha um senso de humor. Eu não vi tanto assim não, mas não cabe agora falar. Porque ele tinha um senso de humor muito, muito forte na sua prosa, tá? E assim, uma das características dele é que... deixa eu ajudar aqui. É que ele criticava
a burguesia paulista, ele criticava muito as pessoas da burguesia paulista, as pessoas que tinham mais dinheiro, porque para ele essas pessoas tinham um olhar bem preconceituoso para a galera, principalmente os estrangeiros que estavam crescendo, como se fossem os pequenos comerciantes. Então, ele critica bastante. Ele faz parte, Antônio de Alcântara Machado, ele não fez parte da Semana de 22, tá? Mas ele é um dos autores, tá bom? Aqui, ó. Mas ele é um dos autores da primeira geração, tá? Principalmente por esse caráter moderno, por esse caráter que ele vai denunciar, aqui, ó. Ele vai denunciar preconceito da elite paulista com as outras pessoas. Então, assim, esses outros critérios, ele entrou como um dos autores da primeira geração, tá bom? Notável senso de humor, essas coisas aqui, se vocês quiserem, tá bom? Vocês dão uma pausa no vídeo e anotem. Cassiano Ricardo foi poeta, jornalista, ensaísta, historiador, nascido na cidade paulista de São José dos Campos, iniciou sua carreira literária muito jovem, publicando seus primeiros ainda ligado com as estéticas parnasianas e simbolistas, ou seja, ele não nasceu modernista. Não nasceu modernista, tá bom? Assim como Manuel Bandeira. Manuel também não nasceu modernista não, viu, gente? Não pensem nisso. Outra coisa, ele foi das pessoas que fizeram, gente, o Manifesto Verde e Amarelo, lembra? O Cassiano não, ou o Antônio de Alcântara Machado não, mas o Cassiano sim. Cassiano, Menotti e o Plínio Salgado, tá bom? Raul Bopp, formado em Direito, jornalista, diplomata, poeta, integrante dos movimentos de pau-brasil. Ele foi o integrante, sim, tá? Junto com o Oswald, ó, pau-brasil. Na década de 20, percorreu diferentes localidades do país, incluindo a Amazônia, numa viagem que inspirou muitas suas obras poéticas. Um artista interessado no tema brasilidade, nós temos o Raul Bopp, explorou lendas, narrativas, cultura popular, assim também como Mário de Andrade, tá bom? A gente não pode esquecer de Mário de Andrade com o livro Macunaíma, que explorou demais. Gente, Mário de Andrade, ele foi dias e dias a fio estudando. Nos relatos que eu li, ele não saía nem para comer, estudando a cultura popular brasileira, estudando lendas, estudando índio, tudo para fazer o Macunaíma. Por isso que eu disse, gente, Macunaíma, ele parece que, perdão da palavra, tipo, meio que tava drogado, sei lá. O livro é muito... eu não sei nem explicar. Vocês já viram um filme junto comigo, vocês sabem que é tipo, meio que um mundo paralelo, não sei nem explicar. Mas assim, dá pra entender o tanto que ele estudou, né? É Indígena e a Negra, importante obra modernista, representativa do movimento antropofágico, a obra Cobra Norato. É um poema narrativo que reúne, não vou falar sobre isso. E o Menotti Del Picha foi um homem múltiplo, participou ativamente da Semana de Arte Moderna, tá? Participou ativamente do movimento Verde e Amarelo, tá? Foi um homem múltiplo, fazendeiro, deputado estadual, muitos aqui estão ligados à política. Deputado estadual, federal, escritor, pintor, romancista, assim, que não falta aqui pra eles é profissão. Não falta aqui pra ele é profissão. Decorem aqui o restinho dele, tá bom? Como todos os artistas, o movimento ajudou a criar, defendeu o nacionalismo literário, empregando um estilo próprio, tom prosaico da crônica, dos versos longos da musicalidade, herança dos simbolistas, tá? Embora ele tenha sido um poeta ativo na defesa da modernização da literatura nacional, em suas obras mantiveram muitos traços do tradicionalismo, especialmente do parnasianismo. Por isso que ele defendeu aqui, gente, no movimento Verde e Amarelo, essa ruptura com o que é estrangeiro, tá? Eles tinham muitos traçozinhos do parnasianismo, essa galera aqui do Verde e Amarelo, eu não vou mentir pra vocês não. Mas, quem sou eu, né? Quem sou eu para criticar? Então, acabou. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, assistido esse filme. Esse filme é sensacional, né? Tô com o ego lá em cima. Esse vídeo até o final. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês revisem, façam uma boa prova. Qualquer coisa, estou aqui. Beijos e tchau!